Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês complementos de informações que nós temos sobre o Mengão queridão. O Jorge Sampaoli finalizou hoje a preparação para o jogo de amanhã da Copa do Brasil contra o Grêmio. Amanhã é o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O primeiro jogo é lá em Porto Alegre, o segundo jogo é no Maracanã. Na outra semana nós teremos o Olímpia, ou seja, é uma semana de jogos importantíssimos, de decisões que o Flamengo vai enfrentar. Tá acreditando não? Então espia só, irmão. Primeiro nós temos a decisão contra o Grêmio, depois nós vamos a Minas Gerais enfrentar o Atlético Mineiro. Depois nós temos o jogo contra o Olímpia no Maracanã, aí depois nós temos o Cuiabá lá no Mato Grosso do Sul. Depois nós temos o Olímpia fora, ou seja, é uma quantidade excessiva de jogos fora dos nossos domínios. Nos próximos 5 jogos, 4 serão fora do Rio de Janeiro, 1 apenas no Maracanã. E aí eu tenho uma seguinte informação para trazer para vocês. O gramado do Maracanã não é um dos melhores. A gente está sempre questionando muito o gramado do Maracanã e não é para menos. Até o Sampaoli, os jogadores do Flamengo vêm questionando o gramado altamente deficitário do Maracanã. 70, 80 jogos não dá para ser realizados em grama nenhuma. E nem adianta essa parada de gramado sintético, que o Flamengo é totalmente contra, e eu concordo com o Flamengo. No mundo inteiro está se tirando o gramado sintético e voltando com o gramado híbrido, que é justamente o gramado que o Flamengo tem no Maracanã. Custou só 5 milhões de reais para colocar, tá? Só que pensando na degradação desse gramado no Maracanã, o Flamengo já está negociando fazer alguns jogos lá em Brasília, no Mané Garrincha. O primeiro jogo já negociado pelo Flamengo é o jogo contra o Internacional de Porto Alegre, que vai cair no dia 23 ou 24 de agosto. Mas o Flamengo está tentando negociar mais datas para jogar lá no Mané Garrincha, para aliviar a carga de jogos do Maracanã, até porque o Sampaoli vem cobrando muito a diretoria e vem cobrando muito também do pessoal que administra o Maracanã para deixar o estádio bem colocado. Eu conversei com o diretor de estádios do Flamengo, Severiano Braga, e o que ele alega sempre é a coisa mais lógica, que a carga de jogos em sequência atrapalha a grama a ficar bem, a restaurar. Por exemplo, já houve jogos no Maracanã com menos de 24 horas entre um jogo e outro. O gramado não consegue regenerar nesse tempo. É preciso de 4, 5 dias para o gramado ter a plenitude da sua regeneração. Isso no Maracanã não vem acontecendo. O Flamengo joga, o Fluminense joga vez ou outra, o Vasco joga também, e isso está sendo um problema. Por isso o Flamengo vai tirar jogos do Rio de Janeiro e levar para o Mané Garrincha. Bom para os torcedores rubro-negros da região central do país, para os caras que estão em Brasília, que estão em Goiás, ali naquela região, que vão poder ver o Mengão queridão de perto. Ruim para os torcedores do Rio de Janeiro. Mas os torcedores do Rio de Janeiro assistem Flamengo o ano inteiro na hora que quiser, né? É bom dar uma brechinha também para os nossos amigos da região central do país. Então, a partir do segundo semestre, da virada do turno, o Flamengo deve usar mais o Mané Garrincha. E nós temos também a situação dos reforços. Tem muita gente falando sobre os reforços. Pô, o Fabrício falou que o Flamengo tem 250 milhões de reais. Por que fica nessa lenga-lenga para poder contratar os caras? Vamos lá, gente. Eu vou explicar agora a parte financeira. Eu não vou falar dos méritos do Claudinho, do Wendel. Aliás, o Zenit joga hoje contra a equipe do Akhmat pela Copa da Rússia e o Claudinho está escalado como titular, tá? Mas vamos lá, vamos explicar para vocês direitinho aqui. Quando a gente pensa em 250 milhões de reais, é dinheiro para chuchu, né não? Verdade. É um dinheiro que não está todo na conta do Flamengo. Já expliquei para vocês, esse dinheiro serve para capital de giro, serve para o fluxo de caixa, ele sempre volta, e às vezes volta até num valor maior do que aquele que tinha, mas ele não fica lá dentro os 250 milhões não. Agora vamos raciocinar. O que se pede pelo Claudinho é algo em torno de 20 a 22 milhões de euros, beleza? E o que os caras querem é que parte disso seja pago à vista. Cerca de 15 milhões de euros pago à vista. Então vamos lá, 250 milhões de reais é muito dinheiro. Vamos converter isso para euro?
vai dar pouco mais aí de 54 milhões de euros. Vai dar menos, vai dar de 50 a 54 milhões de euros. Pô, aí você já tira 15 milhões de euros, aí você já sente uma quebra boa no valor que a gente tinha em caixa, tá? Porque esses 15 milhões de euros, como eu falei para vocês, eles ficam girando o tempo todo ali para o Flamengo se manter saudável financeiramente. Então, tirar 15 milhões de euros é brabo. Então, não pode se pensar na fortuna que é em reais. Porque a gente não compra jogador em reais, a gente compra essa grana, a gente compra esses jogadores em euros. Então 250 milhões de reais convertidos em euros acaba ficando pequeno. O Flamengo poderia dar entrada no Nicolás de la Cruz. Entrada não, o Flamengo poderia comprar o Nicolás de la Cruz. Aí tem muita gente falando assim, pô, não são 16 milhões de dólares a multa do Nicolás de la Cruz? É só parcelar. Gente, vocês já viram parcelamento de multa? Eu nunca vi. O River Plate nem aceita, tá? Então, os 16 milhões de dólares têm que ser pagos à vista por River Plate. Pode-se negociar os 5 de euros que tem com o Liverpool, mas os 16 de dólares têm que ser pago à vista por River Plate. E aí, se você converter 250 milhões em dólar, vai dar 54 milhões de dólares. Tirar 16 milhões de dólares quebraria o Flamengo. Nenhum clube no Brasil pode sozinho tirar 16, 15 milhões de dólares ou de euros sem ter um prejuízo gigantesco. O Flamengo tem responsabilidade financeira. O que está errado é a diretoria ter demorado tanto, ter fechado muito o círculo de jogadores que poderiam jogar ali no meio de campo, e agora o risco que nós temos é de não termos ninguém. No Wendel, para vocês terem uma ideia, o Zenit tá doidinho para liberar o Wendel, por todo o carnaval que o Wendel já arrumou lá. Mas os caras estão pedindo de 18 a 22 milhões de euros. O Claudinho, de 20 a 22, 23 milhões de euros. O Wendel, de 18 a 22 milhões de euros. A disparidade é muito grande. O Flamengo tá penando para ver se consegue trazer alguém. Lembrando que o Wendel não é meia, ele é segundo volante, ele é segundo homem de meio de campo. É uma função que hoje nós não temos no Flamengo. Nós temos uma série de primeiros volantes. Alan, Eric Pulgar, Igor Jesus, Thiago Maia. Segundo volante, não há ninguém dá função de segundo volante de ofício. Nós temos ali o Gerson, que pode ser improvisado, o Everton Ribeiro poderia ser improvisado ali também. O próprio Thiago Maia jogava no Santos de segundo homem de meio de campo no começo da carreira, mas vingou mais de primeiro homem de meio de campo, ou seja, nós não temos o segundo homem de meio de campo. Nessa madrugada, o Wendel chegou lá em São Petersburgo, na Rússia, mas hoje os caras não devem conversar devido a esse jogo que tem, esse compromisso que tem. Os russos não estão nem um pouquinho com boa vontade com o Wendel, por conta do que o Wendel vem aprontando por lá. O Wendel perdeu 2 parentes recentes, isso abalou ele, por isso que ele quer voltar para o Brasil, mas a maneira como ele vem conduzindo a situação dele com o Zenit não vem deixando o Zenit à vontade. Por isso, o Zenit também não está fazendo muito esforço para poder negociar. Então, o Wendel chegou hoje, eu postei nas minhas redes sociais, por volta de 1h30 da manhã, lá em São Petersburgo. Tem um jogo a acontecer hoje da Copa da Rússia contra o Akhmat, né? E aí hoje eles não devem conversar. As conversas devem começar a partir de amanhã, quarta-feira. Ah, Fabrício, mas amanhã tem Copa do Brasil, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio e tal. Sim, o Flamengo vai enfrentar o Grêmio, mas vai continuar conversando com o Zenit, porque não precisa dos caras estarem no Rio de Janeiro para poder conversar com o Zenit. Celular pega em qualquer lugar hoje em dia, né? Então os caras precisarem fazer videoconferência, teleconferência, o hotel tem tudo para que isso aconteça também. São hotéis, né, mega 5 estrelas. Se o Flamengo precisar fazer uma reunião, Brás, Spindle, todo mundo faz no hotel que o Flamengo tiver em Porto Alegre. Esse não vai ser o problema. Deslocamento da comitiva rubro-negra não vai ser o problema. Apesar do que estuda-se até Brás ou Spindle ficarem no Rio de Janeiro para adiantar alguma coisa. Mas se eles forem para Porto Alegre, em nada vai atrapalhar o curso das negociações com o pessoal do Zenit. Vai tudo transcorrer da melhor maneira possível, creio eu, para bem ou para mal. O Rodolfo Landim vai embarcar nesse sábado agora lá para Miami, vai conversar com os dirigentes do Inter Miami. Falei para vocês ontem sobre o foco principal é transformar o Flamengo em SAF. O Flamengo está saneado
financeiramente, o Flamengo não tem contas para repassar para ninguém, então seria só captar investidores, e o discurso do Rodolfo Landim sempre é SAF por estádio, SAF por cidade do Flamengo. É isso que o Landim tenta encantar junto aos conselheiros do Flamengo. Por quê? Porque os conselheiros precisam aprovar uma série de mudanças no estatuto para que a SAF entre no Flamengo. Eu até entendo essa captação de novo recurso. Se o Flamengo não der os pulos deles, clubes como Atlético Mineiro, por exemplo, estão cortando o caminho, conseguindo recursos que o Flamengo, se não se transformar em SAF, teria um pouco mais de dificuldade, porque teria que ser mais criativo. Mas o Flamengo conseguiria esses recursos. Basta ser mais criativo. Mas como está todo mundo evoluindo para a SAF, o Rodolfo Landim está tentando transformar o Flamengo em SAF. SAF à parte, e aí eu quero que você me diga se você é a favor da SAF, principalmente por conta da criação de um estádio próprio pra gente, se é que você ainda acredita nisso. A criação da SAF vai fazer com que o Flamengo possa melhorar sua infraestrutura, investir em mais jogadores e principalmente na questão do estádio. Você concorda com o Flamengo se transformando em SAF? Sim ou não? Coloca aí nos comentários. Agora, SAF à parte, o Rodolfo Landim está trabalhando para conseguir algo inédito esse ano. Fazer o Flamengo duplicar, quase duplicar, né, o valor que o Flamengo vem arrecadando. A ideia do Rodolfo Landim é fechar esse ano com 2 bilhões de arrecadação. Os números provam que o Rodolfo Landim pode conseguir. O Flamengo já mais do que dobrou o número de jogadores vendidos. A estimativa era 1 e o Flamengo já dobrou ela. E ainda tem jogador podendo sair. Por exemplo, o Wesley. O Benfica fez uma primeira proposta ao Wesley. O Wesley, nosso lateral direito, que tanta gente critica. O Flamengo recusou a primeira proposta, mas o Benfica entende que pode fazer uma proposta maior e tentar tirar o jogador do Flamengo. Se o Flamengo vender o Wesley, acredita-se que vai ser ali em torno de 8 a 12 milhões de euros. É muita grana entrando. Ainda tem a possibilidade do Matheus França sair também. E aí, o Flamengo vai mais do que duplicar os valores de venda de jogador e isso vai estourar na arrecadação no final do ano, fazendo a gente chegar perto ou até mesmo superar os 2 bilhões de receita. Gente, nós ainda estamos no mês de julho. Muita água tem para rolar debaixo da ponte. Pode ser que consiga, pode ser que não consiga. Principalmente porque o Flamengo depende da premiação, do dinheiro da premiação para inflar esses números. É claro, o Flamengo divide Copa do Brasil e Libertadores com o elenco, mas entra na contabilidade do Flamengo o dinheiro como um todo. Foi campeão da Copa do Brasil, entra na contabilidade 70 milhões. Foi campeão da Libertadores, entra na contabilidade 190 milhões. Depois divide para os jogadores ali. Mas entra como parte da arrecadação do Flamengo. Seria algo monstruoso e, diga-se de passagem, genial conseguir uma arrecadação desse tamanho. O que me preocupa de verdade é quanto que a gente está gastando. Os custos, porque tem que emparelhar custo com arrecadação. Arrecadar 2 bilhões não quer dizer que a gente tenha nem perto disso nos caixas, se a gente tiver gastado 1.800, por exemplo. Então eu fico de olho nos custos para ver quanto que é o superávit, que é justamente a amortização do que a gente arrecadou com o que a gente gastou. Tomara, quanto mais alto tiver, melhor. E para mim é uma contraprova de que esse lance da SAF não é 100% necessário no Flamengo, mas isso daí eu deixo para vocês. Agora, já imaginaram, se nós vendermos o Wesley para o Benfica a essa altura do campeonato, nós não temos condições de repor se não for encontrando um lateral aqui dentro de casa. Por quê? Porque a janela fecha na semana que vem, terça-feira da semana que vem. Se o Flamengo vende o Wesley até terça, o Flamengo vai ter pouco tempo para buscar um substituto. Hoje nós temos o Varela, que o Sampaoli já falou para procurar um clube, ou seja, o Sampaoli não conta com o Varela, e tem o Mateuzinho voltando de quase um ano de inatividade, né? Teríamos só os dois se vendêssemos o Wesley. Então o Flamengo teria que procurar internamente um lateral direito, e quando eu digo internamente é no mercado brasileiro, para substituir o Wesley. Ou então dentro de casa, no seu terreiro, procurando na base um lateral direito para substituí-lo. Vocês venderiam Wesley a essa altura do campeonato? Ou seguraria o jogador por conta do problema da reposição? Ou qualquer um que botar ali e joga que o Wesley não presta? Eu já vi tanta gente falando isso. Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Aliás, eu quero saber a opinião de vocês sobre SAF para comprar estádio,
sobre as negociações do Flamengo. Quero saber de vocês sobre a venda do Wesley. Então tem coisa pra caraca pra vocês comentarem, pra vocês me informarem. Pra fechar aqui tudo, a maioria dos clubes que está na Libra, Liga Brasileira de Futebol, que é onde o Rodolfo Landim preside, que vai fazer o Campeonato Brasileiro de 2025 em diante, está negociando com a empresa que está comprando os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro regido para Libra. Os caras estão vendendo 20, 30, 40, 50% daquilo que eles têm direito. O Flamengo não vai vender. Então, quando lá na frente os caras perguntarem de onde vem o dinheiro do Flamengo, lembrem, o Flamengo não só não vai vender a sua parte, como está querendo comprar mais. Ou seja, a longo prazo o Flamengo vai ficar recebendo dinheiro para chuchu, enquanto os outros times que estão vendendo vão receber a grana agora, vão se endividar contratando 2 ou 3 jogadores e lá no futuro vão falar que é uma disparidade do que o Flamengo recebe para o que eles estão recebendo, porque eles estão antecipando cotas de TV para uma liga, para um campeonato que só vai começar em 2025. Lembra desse aviso que eu estou dando a vocês agora, que um dia vocês vão precisar usar esse argumento. Nação, por enquanto é isso. O vídeo ficou um pouquinho mais longo porque tinha muita coisa para eu falar. Eu preciso passar a informação e colocar o meu ponto de vista para ver se eu consigo chegar de verdade até você e não só ficar aqui jogando um monte de notícias na cabeça de vocês, tá bom? Tamo juntos. Não esquece de deixar o like, de comentar, de ajudar a gente a divulgar esse canal. Eu amo muito todos vocês, do fundo do meu coração, amo mesmo. Não é da boca pra fora, não. Tamo juntos. Ó, melhoras pro Fredão Soares. Aí eu peço todos uma oração, um pensamento positivo, uma reza, uma prece pro Fred Soares sarar o mais rápido possível. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras!